Bom dia, pastor. Bom dia, você que está aqui presencial, você que está nos acompanhando em casa, que seu domingo seja abençoado. Vamos orar, irmãos? Mais uma vez, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por termos mais uma vez a oportunidade de estar presente na sua casa para aprender de Ti, ó Deus. Esteja abençoando a cada lar que está acompanhando, a cada pessoa que está presente aqui, ó Deus. Derrame sobre eles, sobre cada um, bênção, Senhor. Que os Teus anjos, Senhor, estejam protegendo, Senhor, a vida e a saúde de cada um, ó Pai. Esteja comigo, com o pastor Itamar, que vamos estar trazendo a Tua palavra, ó Deus. Usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, deixa eu aproveitar, gente. O pastor falou que ia ficar perguntando as coisas para mim. E aí eu que começo a aula, então eu já vou começar antes dele. Olha só. Brincadeira, pastor. Brincadeira. Deixa eu, em vez de fazer para o pastor a pergunta, pastor, eu vou trocar. Vou fazer para todo mundo, vai. Vamos. Muito obrigado. Irmãos, vocês provavelmente já sabem que é muito possível, né, que dentro das igrejas nós temos pessoas, né, pastor, que têm pouco conhecimento bíblico, pessoas que estão passando por dificuldades, provações, muitas vezes sofrimentos com a família, com a saúde. Também, principalmente na pandemia, parece que o que eu vou falar agora parece que se intensificou. Deu um up, né? Deu um up. Que é o quê? O desânimo, e parece que está todo mundo meio desorientado, né? E também tem pessoas que acabam caindo em tentação, vivendo no pecado. E diante dessas situações que eu coloquei, né, se faz necessário, né, pastor, a igreja e fazer, né, essa prática bíblica, que é o quê? O nosso tema de hoje, exortação. E exortação, pastor, aí eu fiquei pensando, né, é mais fácil, e eu confesso para o senhor e confesso para os irmãos que realmente eu fiquei na dúvida. É mais fácil exortar ou ser exortado? Bela pergunta. eu confesso para os irmãos que eu pensei, repensei, e a balança ficou meio equilibrada, viu, pastor? Tudo bem, tem as situações, né, porque aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Vamos ver. Você aqui que está aqui nos acompanhando, você que está em casa, o que você acha? Eu não vou dizer mais fácil, né? Não sei se... Mas antes... Então, fala, pastor. Vamos aquele negócio do dicionário, né? Que eu gosto do dicionário, para a gente ver exatamente aquilo que a gente está falando. Exortação, o que significa essa palavra? Qual é o significado da palavra exortação? Porque, de repente, nós estamos falando uma coisa... A Lucy está pensando uma coisa, o Felipe está pensando outra, então vamos dar uma ajustada. Ajustar. Né? Quando a gente vai para o dicionário para ver o significado da palavra, eu acho impressionante, eu gosto demais do dicionário, e eles sempre começam assim, ato ou efeito de exortar. Legal, né? Continuamos na mesma. Deixou bem claro, né? Aí o que é então, quais os significados possíveis da palavra exortação? Encorajamento.
Olha que interessante. Estímulo. Você exortar alguém pode significar você estar encorajando aquela pessoa, estimulando aquela pessoa. Mas tem também o outro aspecto, e que é o que mais a gente associa. Sim, sim. Que é o quê? Do conselho, da advertência, da correção. Então a palavra exortação, ela tem esses significados, né? Então a gente definindo aqui, a gente vai caminhando trabalhando com o mesmo significado, beleza? Sim. Vamos deixar de lado uma proposta minha aqui, Marcelo, vamos deixar lá essa ideia, a princípio, do encorajamento, do estímulo para um segundo momento? Sim, sim. Então, perfeito. Nós não vamos falar aqui de encorajamento, de estimular num primeiro momento, tá bom? Nós vamos trabalhar então com a exortação nesse sentido, na ideia da advertência. Advertência. Vamos primeiro trabalhar, né, com esse conceito. E aí, o que é mais fácil? Exortar ou ser exortado? Eu prefiro exortar. Porque eu pressuponho que eu estou correto. Exato. Eu pressuponho que eu estou andando conforme o padrão. Sim. E o pastor Gerson tocou muito bem no texto hoje e já facilitou a nossa vida aqui, né? Ajudou bastante, né, pastor? Facilitou. Então, assim, qual é o nosso padrão de comportamento? Qual é o padrão de atitude? O que se espera de um verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus? O que se espera? Né? Então, o que se espera é aquilo que o pastor Gerson falou. Antes de Jesus, usando a terminologia do judeu, né? Judeus. Quando você era gentio, ou seja, era de fora do povo, o seu padrão de comportamento era: faz o que você tiver afim. Faz o que você tiver afim. Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Agora que você se tornou povo de Deus, existe um padrão. Existe verdades e elas são absolutas. Não são relativizadas como é no mundo do gentio, como é fora do povo de Deus. Então, Deus espera, em primeiro lugar, Deus espera um determinado padrão de comportamento nosso. Um determinado padrão de conduta. E quando eu escapo desse padrão, quando eu vou para fora, o que acontece? Eu preciso o quê? Ser exortado, Marcelo. Aí é que a gente vai entrar então nessa exortação. Nessa exortação. Ô fulano, você que está aí, você está fazendo isso, não é assim. Ô fulano, ô Beltrana, você que fez isso, não é assim. Então, isso é exortação, nesse conceito que a gente adotou para conversar aqui nesse começo da nossa conversa. Então, aí nessa questão de exortação, qual vai ser o padrão adotado? O que espero de você, Marcelo? O que esperam de mim, Itamar? O que espera de cada um de nós? E quem espera? Deus. E posso ler um texto bíblico, Marcelo? Deve, pastor. Muito obrigado, Marcelo. Espero que não seja o mesmo que eu estou aqui. Se for, é confirmação. Né? Eu quero ler aqui 2 Timóteo 3. Não é. 16 e 17. O que Paulo disse para o Timóteo? Lembra o Paulo, o líder, falando para o Timóteo, o jovem pastor? Tá ligado. São as duas, as mesmas, os textos tá relacionados às mesmas pessoas, mas são textos diferentes. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Claro que o Paulo aqui ele está falando de que Escritura? Velho Testamento, tá bom? O Paulo está falando aqui do Velho Testamento. Por quê? Porque ainda não temos o Novo Testamento. Então ele está usando Escritura aqui, ele está usando palavra de Deus. Né? Então ele está falando do Velho Testamento. Claro que depois do Novo Testamento fazendo parte para nós, então hoje nós entendemos e nós utilizamos o quê?
a Bíblia toda. Tudo bem? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha como Paulo diz. Olha o que ele diz. O que é que ele tira toda qualquer dúvida? Quem que escreveu isso? Quem que escreveu esse manual? Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, que a gente tem que tratar também, né, Marcelo? Sim. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual finalidade? O 17, então, ele diz a finalidade. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Marcelo, com esse texto, o que eu quero trazer para a gente? O nosso padrão é a Bíblia. O pastor Gerson me deu um livro ali para eu ler, maravilhoso, vou ler. É um livro que a gente tem um monte de literatura que a gente tem que ler, livros excelentes, livros teológicos, religiosos, livros seculares, a gente tem que ler, a gente tem que aprender. Mas o padrão para a vida do cristão, de comportamento, de atitude, qual é? Qual é? Deixa eu perguntar para o povo aqui, né? Qual é, gente? A Bíblia. Vocês têm certeza disso? Os 44, Deixa eu perguntar para uma pessoa... os 44 livros? Deixa eu perguntar para uma pessoa que gosta. Marcelo, não faz pegadinha assim, não. Ele me dá um susto aqui. O que está acontecendo com o Marcelo? Não são 44, né, pastor? Deixar claro, tá, irmãos? Eu estou com 44 justamente porque tem, às vezes, né, tem clientes que... não, mas o livro de fulano... Gente, são os 40 aí... Quantos, irmãos? Ih, pastor. Vão procurar também agora. Não, procurar... A pessoa que eu ia perguntar, e não ia perguntar isso. Alguém respondeu já, ouviu algum barulho aí? Quem que respondeu? Exatamente. Então faz as contas, 39 com 27. 39 mais 40, sobrou 26, 66, tudo bem? Maravilha? Então são 66. É um processo para guardar, é só lembrar do 666, se você tirar um 6, tira o 6. Pronto, ficou com 66, fechou. Mas eu ia perguntar para uma pessoa que gosta de participar, Simone, minha esposa. Mas não era isso que eu ia perguntar não, viu, Simone? Fica tranquilo. Simone, então você responde só para todo mundo ouvir. Você tem certeza que a Bíblia é o nosso padrão de comportamento? Como eu gosto de ouvir essa voz. Sim. Então agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, tá bom? Você lê esse manual todos os dias? A gente sabe que é a Bíblia, ou pelo menos a gente diz que sabe. Diz que sabe, né, a gente entende que é o nosso padrão. A pergunta é, eu leio esse manual todos os dias? Então, vou fechar aqui esse parênteses. Se a exortação é fundamentada na Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia. Primeiro, para exortar. E segundo, Marcelo, para receber uma exortação. Porque se alguém vem com uma exortação a própria Bíblia, fora da Bíblia, o que eu vou fazer? Se eu não conheço a Bíblia, né? Se eu não leio, como é que eu vou? Eu vou ter problema. Eu vou receber exortação, que eu estou errado, que eu tenho que fazer assim... Mas aí eu não conheço a Bíblia, aí eu vou ter que acreditar nas pessoas. E nós estamos vivendo uma época muito complicada hoje. Quando você quer saber alguma coisa, rapidamente, o que você faz? Dou um Google, né? Quem garante que o Google está sempre certo? Vai no Wikipédia, né? Que vai lá e edita, né? Qualquer um pode editar o texto lá, acrescentar, tirar. Eu entrei em crise outro dia, eu falei, porque essas verdades do nosso tempo, é alguém que está dizendo que é, e eu não conheço o cara, não sei quem é. Já a Bíblia, ela está aí há muito tempo.
Exatamente. A Lucy, Exatamente. para quem não ouviu, ela falou dos comentários que tem na Bíblia, né? Os Nem, comentários. nem comentários, que né, tem, pastor? né? O senhor lembra uma vez um evento aqui na igreja? Que o senhor estava na escola dominical mesmo. Faz essa pergunta se o senhor lembra. Eu parto do Não. princípio que não lembro, Marcelo, mas vamos ver. Não, mas vai lembrar. A versão do... Ah, lembrei. Ah lá, viu? Ah, Lembrei. sabia? É, Lembrou, lembrei. né? Que distorcia, e muito, né? E muito. Isso era a versão, né? Não é nem comentário. Não era nem Isso, comentário, era a versão. Eu estou falando de versão mesmo, o versículo, a passagem bíblica mesmo. Eu compro uma Bíblia, Uma Bíblia. naquela versão tal, que que é tido como Bíblia. Eu abro ela e vou ver, o negócio é doideira, né? Sim. Doideira. Sim. A gente tem alguns grupos compondo e dizendo que é Bíblia para justificar o seu comportamento. As práticas, As suas tá aí práticas. algumas práticas, né? E está errado. E tá errado. Está errado. A gente tem que ter até nisso, nesses dias, porque antigamente, na época do pastor Gerson, que é mais antigo aqui, né? O cara andava com a Bíblia e era uma Bíblia preta. Você viu um cara com um negócio preto embaixo do braço? 99% de chance era do cara ser um protestante, né? De ser um reformado, de ser um cristão não católico romano. Hoje você tem, coincidentemente eu trouxe uma Bíblia, é vermelho ou é vinho, né? Enfim, vinho. eu como sou Vinho. daltônica, uma Bíblia que não é preta. E o conteúdo dela, então até nisso hoje está mais difícil. A exortação ficou mais desafiadora, porque eu preciso conhecer. E eu estava, de verdade, essa semana eu entrei em crise com algumas coisas, porque eu não lembro o que foi, que palavra que foi, eu procurei no Google, e a que estava lá no Google não era com aquilo que eu sabia. Ai, cabeça, por isso que o meu Winchester está mal, hein, Marcelo? Eita, senhor, tá na hora de trocar esse Winchester. Mas aí que eu fui ver, eu falei, não, peraí um pouco. E eu comecei a questionar isso. Falei, peraí, hoje na sociedade contemporânea, tudo se pesquisa no Google. Tudo está no Google. Você vai no Google, é Google, como se fosse o oráculo, né? Sim. Ali tem tudo, né, pastor? Agora, é o que o senhor comentou, né? O que está ali realmente é verdadeiro? É o que diz a Bíblia? Então, Marcelo, deixa eu fazer uma primeira exortação para a gente hoje. Sim. Uma exortação que vem dos pastores desta igreja. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia, minha irmã. Porque é ela que vai nos preparar para enfrentar tudo que a gente tem enfrentado e vai enfrentar cada vez mais. É ela que nos capacita. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. O que ela contém é verdadeiro, é absoluto. Ou seja, tem o certo e tem o errado. A exortação não tem o sentido de incentivar. Incentivar. Então, a primeira exortação aqui é nesse sentido. Fazer crescer, né, pastor? Fazer crescer. Fazer crescer, né? E nesse ponto, por isso que eu falei que eu fiquei ali, coloquei na balança, né, aquela questão de se é mais fácil exortar ou ser exortado. Por quê, pastor? Muitas vezes, né, algumas pessoas, né, Tem alguém que tem uma... Fala aí, Adilson. Bom dia. Fala aí, Adilson. Não deixa passar não, Adilson. O Darcio está me trazendo aqui um comentário. Não quer falar, Darcio? Fala você. Ele não quer falar, mas ele está me falando aqui. Então, o Adilson vai ser o porta-voz. Isso, ele está me dizendo aqui que qual Bíblia que é a certa, ele está perguntando, que não é a certa, é isso? Qual é a Bíblia que não é a certa? Eu não entendi isso. A versão, pastor. Ah, tá. Ah, Tem várias versões que parece que a escrita é diferente, né? Aí o senhor falou de versões e ele quer saber qual dessas não é a certa, é isso? É?
Então, assim, nós temos, quando a gente fala de Bíblia, então nós temos versões de linguagem. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional. Isso tudo são Bíblias que buscam uma atualização de linguagem. A NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Tá? Essas são Bíblias que elas trabalham com linguagem. Tá? Que é a linguagem de 1800 era uma linguagem. Você escrevia farmácia com PH, né? Você tinha. Então, essas versões que eu citei, elas traduzem, elas mexem com o quê? Com a linguagem. Tá bom? Então, dentre essas Bíblias, não há nenhum problema entre elas. Tá? Se foi feita por uma editora séria, tá bom? Então, estou partindo do princípio que é uma editora séria, conceituada, né? Sociedade Bíblica do Brasil, a gente fala uma, a gente corre o risco de não citar as outras, né? Mas tem algumas editoras sérias no Brasil, tá bom? Agora, então, tudo bem? Essas que eu falei, NVI, NTLH, NAA, Almeida Corrigida Atualizada, Almeida Corrigida, então elas vão trabalhar com linguagem. Às vezes a gente, convertido, aprende a Bíblia numa determinada linguagem, você fica mais confortável com ela. Aí tem outras linguagens. Agora, ô Darson, fala para nós aqui. Não, Darson não fala. Não. Então agora, enquanto eu estava falando aqui, eu pedi para o Marcelo pesquisar. O Marcelo vai falar uma Bíblia para a gente aí. Eu vou ler o texto, pastor. Pode? Pode. O Marcelo vai ler um texto de uma Bíblia, tá bom? Presta atenção, hein? Eu vou não sei se é uma versão, não sei se a gente pode usar essa linguagem, não. Eu acho que não. Eu acho que eu não vou... Versão eu uso quando eu estou tratando da linguagem. Versão, essa que ele vai ler, não é nem mexe nem na linguagem, é mais profunda a questão. O texto... Lê o texto. Levítico 18, 22. Acha aí a sua Bíblia, acha a sua Bíblia aí, na versão que você tem aí, Levítico 18, 22. Todo mundo achou? Acharam aí? Adilson, achou aí? Então, lê para nós, na sua versão. Só um minutinho, Marcelo, já vou ler aqui. Não, Levítico 18, capítulo 18, verso 22. Pode ler? Pode. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Vou ler uma versão mais atualizada, a NAA. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Então, nós tivemos uma leitura de uma versão ali do Adilson. Que versão é essa, Adilson? NTLH. NTLH, Adilson. Por isso que eu faço algumas críticas à NTLH. Ela omite, e aí não é de propósito, tá bom? Lê de novo, Adilson. Nós estamos com duas versões que eu aceito, mas tem observações com alguma. Lê aí a NTLH. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Quando ele diz assim, nessa versão, na NTLH, nenhum homem tenha relações com outro homem, fica muito claro que é o quê? Relação sexual. Tudo bem? Na NAA, nova versão atualizada, nova Almeida atualizada, não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É muito mais explícito, muito mais completo. A NTLH, ela tenta fazer uma linguagem mais fácil de ser acertada. Em vários textos eu acho maravilhosa,
mas em outros textos há observações, tá bom? Isso nós estamos falando só de versão de linguagem. Agora o Marcelo vai ler a Bíblia que eu pedi para ele achar para a gente. Não te deitarás com outro homem como se fosse mulher, no templo de Moloque. Perceberam isso? Essa Bíblia é uma Bíblia usada pela comunidade LGBT do Brasil. E a justificativa para a questão do homossexualismo era apenas no templo de Moloque. Então, no templo não poderia fazer, Pastor, mas fora do templo. eu fiquei aqui com dúvida. Quem que é Moloque? Moloque, Quem que era Moloque? é, Só para a gente deixar claro, né? Só para. Moloque é uma divindade lá da terra de Canaã. Então, a justificativa da comunidade LGBT é que é com relação à santidade. O problema não é homem ter relações com homem, é os homens estar no templo de Moloque. Templo de Moloque. Entender a sutilidade da coisa? Porque como o texto ele está falando de santidade, se você olha o contexto, né, ele trata de santidade, a questão não é o relacionamento na Bíblia LGBT, tá bom? Eu vou usar essa expressão. Eu sei que é uma sigla maior, LGBTQIA+, né? Então, essa é a justificativa. Agora, quando eu olho para os originais, quando eu olho lá no hebraico, quando eu vejo no aramaico, eu não tenho esse complemento no templo de Moloque. Eu não tenho isso. Vocês percebem a sutilidade da mudança? E isso é vendido como uma Bíblia. Entendem? Eu falei que a gente não ia usar a exortação no primeiro, ia deixar para depois, mas estamos nela, né, Marcelo? Estamos no sentido de aprendizado, educação. Conhecimento, né, pastor? Conhecimento. Não tem, então, vocês não tem entenderam como. a questão da Bíblia, então? Esse livro que o Marcelo leu aqui, ele é vendido como Bíblia. Se você for numa livraria, você vai achar lá, você vai achar a Bíblia. Claro que vai ter a indicação, vai ter a editora, e a gente acaba vendo algumas coisas você relaciona. Mas é vendido como Bíblia. Eu já comentei isso aqui. A minha avó, a mãe da minha mãe, uma mulher crente, uma mulher assim, dedicada a Deus, mas limitada em alguns aspectos do conhecimento. E uma vez passou uma certa comunidade, um grupo lá, vendendo Bíblias. E ela comprou uma Bíblia para mim. Né, para mim e para o meu irmão, que éramos os netos, os únicos. Na época, só minha mãe tinha casado, só ela tinha tido filho. Então, vocês imaginam como a gente era paparicado, né? Então, ela comprou uma Bíblia. Ela comprou uma Bíblia da editora Torre de Vigília. Torre de Vigília. Quem conhece a editora Torre de Vigília? É dos Testemunhas de Jeová. E na doutrina Testemunha de Jeová, Jesus não é Deus. Na doutrina dos Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é Deus. Eles não creem nisso. Eles transformam também a Bíblia, mudam palavras que você não acha nos originais para justificar a crença deles, a teologia deles. Tá? Isso eu falo com toda tranquilidade, porque até estudiosos do grego, né, estudiosos dessas línguas antigas, apontam esse erro. Mas a editora Torre de Vigília, ela segue por quê? Porque ela precisa justificar a teologia dela. Aconteceu isso na Contra-Reforma Protestante também. Lembra do movimento da Contra-Reforma? Sabe o que é? Quando Calvino, quando Lutero, começou com Lutero, né? Que lá começou não, foi o auge da Reforma que deu certo, e depois o Calvino. A Igreja Católica Apostólica Romana veio com o movimento da Contra-Reforma. E para justificar o que Lutero, Calvino e aqueles reformadores contestavam, eles tiveram que fazer o quê? Acrescentar livros na Bíblia. Até aquele momento a Bíblia era única. Veio a Reforma, questionou vários pontos,
a Igreja Católica Apostólica Romana precisou acrescentar vários livros. Aonde? Ela não achou livros para acrescentar no Novo Testamento, ela teve que acrescentar onde? No Velho Testamento. Livro de Macabeus, livro de Judite, livro de Tobias. Ela precisou acrescentar no Velho Testamento para quê? Para justificar a sua doutrina, aquilo que foi questionado. Como é que a gente sabe tudo isso? A gente tem que conhecer, meu irmão. Tem que conhecer, minha irmã. Você investe, dedica tanto tempo a tanta coisa, mas eu acho que a gente precisa dedicar muito mais tempo à palavra de Deus. O Adilson está com o dedo levantado lá, Marcelo. Dilson? Eu queria trazer alguns comentários aqui Vamos lá. da live. Pode ser, Marcelo? Vamos lá. Lógico, deve. Vou voltar um pouquinho lá, então. Lá no começo, a Célia mandou uma... A Dirce fez uma exortação aqui para a sua Célia, né, no sentido de advertência, né? Eu achei bastante legal. Ela falou assim, Célia, enviados de Deus, assistam com atenção, lembre-se de nossas conversas. Ou seja, estão conversando sobre o assunto nas reuniões de célula, né? Interessante. A Lucy deixou 3 questões aqui, também lá no começo, para a gente conversar. Exortar é para doer ou para crescer? Tem algum ponto que atinge um lado ou outro na exortação? Tem algum ponto que atinge um lado ou atinge outro? Exortação só para dentro da igreja ou os de fora também? Depois ela faz um comentário, crentes de Bereia, não tem negociação, Deus é absoluto. E por fim, ela traz aqui também uma explicação a respeito de Moloque, né? Quem era Moloque? Respostas bíblicas, Moloque era um deus dos Amonitas, que era adorado na terra de Canaã. O culto a Moloque ficou conhecido pelo sacrifício de crianças em honra ao ídolo. É isso. Tá. As questões da Lucy? Vamos, Marcelo. Vamos. Você que manda. Então, eu vou tentar responder com os versículos que eu ia ler, pastor. Tá. A passagem. Está lá em 1 Coríntios, e é como se fosse o nosso texto base da nossa lição, tá? 1 Coríntios 4, de 14 a 21. Aqui Paulo, né? Exortando, né, pastor? Dando uma... realmente, literalmente, exortando, né? Diz assim, verso 14. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornarão arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Quem é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ali, Adilson, a Lucy, acho que uma das questões, a Lucy perguntou se o exortar é com amor, né? Ou repete a pergunta aí que...
Vou repetir aqui, Marcelo. Exortar é para doer ou para crescer? Primeira questão. Depois, tem um ponto que atinge um lado ou outro na exortação? E, por fim, ela perguntou, exortação só para dentro da igreja ou para fora também? Aqui, né, Paulo deixa, né, bem claro, né? Tem hora que precisa de aqui ele já... A vara, né, pastor, aqui, se for uma vara de marmelo aqui, é doída, hein, gente? Quando a Lucy diz assim, exortar é para doer ou para crescer? Eu acho que é para crescer, mas às vezes dói. Às vezes dói, né? Por quê? Que, de fato, exortação é para o crescimento, exortação é para melhora, para aprimoramento. Mas quando essa exortação vem e confronta aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente pensa, dói. Quem gosta de estar errado? Ninguém levantou a mão, hein? Ninguém. Ninguém gosta de estar errado. Sim. Ninguém gosta de estar errado. Seja no que for. Né? Seja no que for. A gente gosta de estar sempre certo. Mas quando essa exortação vem e aponta e mostra, futuca no nosso erro, você sabe o que é futucar, né? Cutucar é fazer assim, futucar é enfiar lá dentro e puxar aquele negócio que está a entender o que é futucar, né? É negócio de futucar o nariz, né? Então, quando a exortação vem e faz isso com a gente, confronta o nosso valor, a nossa crença, e a gente percebe que está errado, é gostoso. E eu não gosto, eu não sei, você não sei, eu não gosto. Né? A gente não gosta nem quando o time da gente perde, pô. Então, eu acho que é para crescer, mas muitas vezes vai doer, viu, Lucy? Vai acabar doendo. A presbítera quer fazer uma pergunta, tudo bem? Não é pergunta, é um comentário. Eu acho que a exortação também depende muito de quem está falando, né? De quem vem, né? Porque quando parte de uma pessoa que não conhece a palavra... O seu marido ia entrar nisso, né, Marcelo? Mas beleza, legal. Né? Isso é importante. Quando conhece a palavra, é uma exortação, né? E quando não conhece, quando é uma pessoa que não é cristã, eu acho que já se torna uma acusação, né? Às vezes até um julgamento. Eu louvo muito a Deus por uma amiga que eu tenho, e a gente sempre almoça junto, e a gente chama a atenção uma da outra. Ela é muito séria com Deus, eu também, mas só que ela é muito explosiva. E a gente recebe isso como um ensinamento, uma com a outra, sabe? Eu acho que é a importância da gente não sentar na roda dos escarnecedores, da gente olhar nossas amizades, né, nosso dia a dia, e porque a gente acaba desviando mesmo o olhar, se você estiver no dia a dia com pessoas que não conhecem a Deus, né? Então, essa é a importância da gente ver nossas amizades, da gente saber o que a gente está recebendo das pessoas. E é isso, eu louvo muito a Deus por ela. Não que eu não almoce com outras pessoas que têm outras religiões, não. A gente tem um grupinho de almoço, mas ela é a que a gente chama a atenção uma da outra até pelo Teams, né? Até pelas redes sociais. E a gente aceita isso com amor, é muito gostoso isso. E a gente vem crescendo muito com isso. Nas segundas-feiras, na nossa oração, ela é quem muitas vezes levanta as pessoas que estão desanimadas, sabe? Com a palavra de Deus. E eu louvo muito a Deus pela vida da Andressa, que é a minha filha. Ela me chama de mãe e eu chamo ela de filha. É o interessante... De vez em quando, viu, pastor? Às vezes tá... Aí eu vou falar, viu, amor? Desculpa. Às vezes eu escuto, né? Aí eu escuto a filha dela, né? Falar, o pai tá aí? Porque daí aí eu tenho que sair de perto, porque a conversa vai ser um pouco mais... Vai rodar lá, né? A palavra de Deus, até a gente comentou domingo passado, né? O Paulo, ele traz e mostra que a igreja ela é um corpo. Um corpo.
E o corpo é formado por vários órgãos, né? E cada um tem uma função, né? Então, e é maravilhoso quando a gente olha para a igreja e a gente vê aquele que é mais calmo, mais tranquilo, paciente, mas tem aquele que é mais, né, explosivo, que já fala algumas coisas, já fala na lata, já fala, né? Não é o meu caso, hein, pastor? Não é, né, Marcelo? Não, né? Então, a gente vê isso, e nessa diversidade de dons, de talentos, de personalidades. De pessoas dentro da igreja, né, pastor? Isso, exato. Dentro da igreja, né? Dentro da igreja, do Da corpo igreja. de Cristo. Você tem que olhar no aspecto denominacional, a IPI do Parque Itajaí, mas você tem que olhar para o aspecto da igreja de Cristo, da Adriana e da Andressa. Andressa, que não sei que igreja que ela é, mas é corpo de Cristo. Entendeu? Então, nesse aspecto a gente tem que olhar também. E o maravilhoso de tudo isso é quando cada um faz aquilo que tem que fazer. Ajustados, debaixo da liderança do cabeça, que é Jesus, a igreja ela vai crescer e se edificar. É que a gente bate papo de escola dominical, é edificação nossa. Crescimento, né, De pastor? quem veio e de quem está na live. Porque quem não veio, quem não está na live, perdeu. Isso não vai ter essa possibilidade. Então, não dá nem para a gente falar com quem não veio, porque o cara não está aqui, não está na live, não está vendo. Então, perdeu. É essa a questão de nos edificarmos, um trazendo comentário, outro concordando ou discordando. Ou discordando, né, então, pastor? é aqui que a gente cresce. A gente tem essa possibilidade. Tem outros instrumentos, a gente tem a célula, mas um deles é a escola dominical. É que aqui, né, pastor, todos têm a oportunidade de participar, né? Mesmo estando em casa, aqui, e é onde a gente pode, a qualquer momento, né, levantar a mão, fazer um comentário, tirar dúvida, acrescentar, né? E por exemplo, tratando uma pergunta que a Lucy fez, tem algum ponto X que atinge um lado ou outro na exortação? Sem dúvida. Que de repente a mesma fala, a mesma conversa vai estar tratando com uma pessoa de um jeito e com outra pessoa de outro jeito, inclusive. Olha como o Espírito Santo ele é maravilhoso nisso tudo. Né, Adilson, pastor Gerson. Então, posso só fazer uma questão da Lucy que ficou pendente aqui? Talvez a Adriana já tenha até comentado. Ela fez assim, todo cristão está habilitado a exortar. Todo cristão está habilitado a exortar o outro. Quem perguntou? Lucy. Lucy. É exatamente sobre isso que eu ia comentar, pegando até um gancho ali do que o pastor Itamar falou, né? Uhum. Lá em Coríntios, quando o texto trata a respeito de dons, o texto mostra ali que tem algumas pessoas que têm um dom especial de exortação, né? Ou seja, na igreja tem algumas pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo para fazer exortação. Independente disso, em Hebreus capítulo 10, diz assim, lá no versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que o dia se aproxima. Ou seja, é dever de todo cristão admoestar o irmão, conversar com o irmão, orientar o irmão, independente dele ser capacitado ou não com o dom de exortação, ele tem que exercer esse ministério também na vida dele. Tá? Então, bem assim, só a palavra que a Lucy perguntou, né? Ela colocou duas coisas que às vezes eu fico meio perdido no Pastor Facebook. Tamar, desculpa, eu acho que foi o próprio pastor Gerson que perguntou, é isso, né, Lucy? Está perguntando no celular dela, mas foi ele. Ah, tá. Então, o pastor Gerson foi muito claro aí nessa questão do ponto lá de se todo cristão está habilitado para exortar. O pastor Gerson falou, mas tem um texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:11, onde diz assim, confortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Ô, pastor, o senhor pegou meu texto, hein? Desculpa, assim não Marcelo. Vale. Ô, pastor. Aí. Então, Era isso que eu estou procurando aqui. Aí que... Aqui é mais rápido. A sua é mais rápida, né, pastor? Então, assim, a edificação ela tem que ser mútua. É claro
claro que a gente tem que entender, a pessoa acabou de entrar na igreja, recém-convertido. O conhecimento dele, o discernimento dele, bíblico e das questões todas, é não é? Sim. Outro que tem 20 anos, teoricamente, era para ter um outro conhecimento e uma outra maturidade bíblica. Então, teoricamente, quem está mais tempo na igreja conhece mais a Bíblia. Por que eu digo teoricamente? Porque isso não é verdade. A gente vê pessoas recém-chegadas à igreja, com pouco tempo de igreja, numa avidez por ler a Bíblia, por estudar, que deixam o crente velho no chinelo. E, só um parênteses aqui, hein? Isso causa divisão de igreja, irmãos. Fecha parênteses. Né? Quando a gente percebe isso, de repente o crente recém-chegado, a gente usa até aquela expressão do mundo. O cara acabou de chegar e quer sentar na janelinha. Quer sentar na janelinha, né, pastor? Mas ele tem o direito. Sim. Ele estuda a Bíblia, ele conhece, ele compartilha, Ele cresce. está indo atrás, né, Ele tá pastor? indo atrás. Ele está indo atrás, ele está buscando, né? E Ele aquele tá que estava buscando. na janelinha vai perder no lugar, fica nervoso, fica bravo. Aí o que ele faz? Monta uma igreja para ele sentar na janelinha. Fecha parênteses. Aí, né, pastor, pratica lá aquela Mateus 7, né? Julga o próximo, né? Acaba julgando. É complicado, né? Exortar, inclusive exortar não é julgar, né, Não irmãos? é julgar, A gente né? tem que lembrar disso. Marcelo, a Lucy fez uma pergunta aqui, para não ficar devendo, que ela está aqui. Ó. Ela perguntou assim, ó, num dos pontos lá. Exortar é para dentro da igreja ou os de fora também? Exortar é para dentro da igreja e os de fora também. Estou falando bastante, você quer responder? Não. Vai lá, pastor, vai lá. Deixa eu ler aqui um texto antes do senhor responder, porque tem a ver com essa... Hebreus 12, verso 7, diz assim, ó. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos, ou, abre aspas aqui, temos pais humanos, tá? Fecha aspas. Que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Marcelo, acho que você tinha que ter começado no 6, hein? O que diz o 6? Na verdade, pastor, Você eu marquei desde o 1, mas eu achei muito... vai ficar muito longo, então eu peguei do 7 para frente. Mas o 6 diz assim, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, ouviram? Vou repetir. O Senhor disciplina a quem ama e castiga. É interessante, a palavra castigar aqui implica em correção mais dura, tá? Não é só, às vezes, uma conversinha, não. Fazer o que Paulo fez lá, né? Lá em... Até que você leu aí a Coríntios. 1 Coríntios. Você quer que eu vá com amor ou com amor ou com vara? E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, assim, na pergunta da Lucy, exortar é para os de dentro ou para os de fora? Eu acho, Lucy, que o ato em si, ele vai ser o mesmo, mas a terminologia vai ser diferente. Eu entendo, no meu parco conhecimento aqui, que exortação é uma linguagem nossa aqui de dentro da igreja. Eu te exorto, você me exorta, então a gente sabe o que é o crentez, né? Aquela linguagem que é típica do crente. O cretinês. Crentinês, né?
Cretinês. Essa linguagem é até perigosa, você falar muito rápido, parece outra coisa, né? Agora, se eu for usar essa terminologia para quem é de fora, pode parecer arrogância, né? Soberba. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai fazer... como é que tinha um programa que falava, fala tal coisa, mas fala diferente, né? Eu não lembro qual programa humorístico que tinha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai mostrar que a pessoa está fazendo errado. Você vai exortar no seguinte sentido, de dizer o que para ela? Existe um padrão de comportamento. Enquanto... Exato. Então, o evangelizar, eu gosto de usar essa palavra. Então, a evangelização é levar essa exortação, levar essa notícia, levar essa informação, esse crescimento para as pessoas de fora. É por isso, né, pastor, que nós, como crentes, né, temos que conhecer a Bíblia para saber como, né, assim, corrigir, eu não vou usar mais a palavra exortação, corrigir, dar conhecimento para quem é de dentro da igreja e para quem é de fora. Porque, só sendo redundante com o que o senhor já falou, o resultado tem que ser o mesmo, só que a receita vai ser diferente. Por isso que é importante o cristão, né, aí, de uma forma geral, conhecer. Porque ele pode usar textos, né, diferentes para que fica para a pessoa que é de fora, é mais fácil dela entender do que se a gente for falar com ela sobre o livro de Cantares. Peraí, Luci, eu estou lá em casa, não estou te ouvindo. Peraí, Lu. Marcelo, depois da Lucia, a Adriana também quer falar, tá? Eu penso assim, e também porque se a gente souber vários textos, não sou eu que estou dando a minha opinião, mas é o que Deus pensa a respeito do assunto que a gente está conversando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente vai, por exemplo, evangelizar uma pessoa, eu vou evangelizar, vou passar informações para ela, vou tentar passar um padrão. Por exemplo, eu chego para a pessoa e falo assim, você vai para o inferno se não aceitar Jesus. É uma mentira o que eu estou falando? Não, é uma realidade. A pessoa vai para o inferno. Você está vendo todas essas coisas que estão na sua mesa aí? Isso é tudo coisa do demônio. Estou mentindo sobre, né? Eu não vou citar o que está em cima da mesa, mas não tem nada a ver com Deus, né? Tá aquelas coisas que É mentira o que eu estou falando? Não. Mas como é que eu tenho que chegar para essa pessoa? Eu tenho que começar a chegar para ela falando o quê? Jesus te ama, morreu por você. Jesus quer que você tenha uma vida diferente. E aí, quando eu falo do amor de Deus para essa pessoa, vai chegar um momento que ela vai entender as coisas que são verdades. Mas se a gente falar logo no primeiro momento, levanta uma barreira. Já aparente essa disputa religiosa que está hoje no Brasil em alguns grupos que estão, e que a mídia faz questão de exagerar, de mostrar, né? Até dos cultos afro lá na Brasília, de vários grupos, vou usar a terminologia aqui, dos crentes, dos evangélicos. E o que a mídia tem feito com isso? Tem exagerado, tem mostrado algumas incompetências e inabilidades de alguns irmãos nossos. E acaba ficando generalizado, né, pastor? Generaliza. Acaba generalizando, né? Você mostra uma situação que aconteceu com um policial, o que acontece? Todo mundo acha que todo policial é daquela forma, né? Você mostra uma situação que o professor todo professor é daquele jeito. A gente jeito. tem essa tendência de generalizar. E isso qualquer profissão, tá, gente? Sim. Vou colocar aqui contador, que aconteceu aqui no escritório, num grande escritório aqui de Campinas. Quer dizer, todo contador faz o que o cara fez lá? Não. Né? Ou
assistente social, Ah, médico. contador é tão menosprezado que eu não estou sabendo essa notícia, não, Marcelo. É melhor, viu, pastor? Melhor, viu? Melhor, viu, pastor? Não vale a pena, viu, pastor? Não vale a Deixa pena. eu falar. Adilson, quem queria... Não sei se vocês ouviram na mídia o pessoal falando mal da cantora gospel Bruna Carla, né? Que ela se negou a cantar no casamento de um amigo gay e que ia casar com outro homem. E aí hoje eu li, eu gosto muito de ler comentários, né? E hoje eu li um comentário de uma lésbica falando, exortando as pessoas, falando que ela está certa, que ela está exercendo o que ela aprendeu e ela está, como é que fala? Ela está exercendo a fé dela, né? Ela está assim protegendo a fé, isso, colocando em prática a fé dela. Tem um texto enorme da lésbica falando, mas eu concordei mais com ela do que muitos comentários de cristãos que estavam lá. Eu não sei do que se trata, então nem vou usar opinar, porque eu realmente não sei o que aconteceu e não conheço. Que cantora que é? A Bruna Carla. Bruna Carla. Bruna Carla. Tá. É que ela Vou me atualizar sobre o que aconteceu com ela. Vou dar um Google. Eu Não, acho que aqui... Alguém ia falar alguma... Alguém quer falar mais? Não, então eu que estou... Acho que é você, Marcelo. Então, realmente, pastor, assim, são situações, né, que mesmo, né, a pessoa, né, essa pessoa que fez o comentário lá, né, é da comunidade LGBT, mas, de uma certa forma, concordou com a cantora. E muitos crentes estavam achando que... Hã? Está funcionando. Ah, tá. Não, é o ponto aqui que a bateria tá fraca aqui, pastor. Então não. Então, e muitos crentes, né, achavam que era um absurdo a cantora não ir lá. Quer dizer, enfim, são posições, né, de cada um ali. Quer dizer, então, hoje em dia, né, a gente sabe que é até complicado falar algumas, ou comentar algumas situações, né? A gente às vezes nem sabe tudo. Exatamente. E como é rede social, ali escreve tudo, a gente não sabe se é realmente aquilo que aconteceu, se foi daquela forma que aconteceu. Quer dizer, é até complicado a gente comentar, ficar tecendo aqui, né? Ficar tecendo aqui alguma coisa, tá? Ô, Adilson, espera aí, estão te chamando aqui na porta, na ala norte aqui. Gente, o horário está bem... Vamos lá, vai lá, Tiago, fala aí. Ô, Tiago, mas espera aí. Não, vem cá, Tiago. Não, a voz... A voz por trás... Não, que eu ia só comentar que é só, na verdade, seguir o exemplo de Jesus, né? Ponto. Porque, como Jesus, na questão que ela trouxe aqui, que é exortação só para dentro da igreja ou para fora também, Jesus também exortava para fora, né? Jesus exortava, por exemplo, a mulher adúltera lá, ele exortou também, e ele exortou de um jeito. E aí, como que ele exortava os escribas e os fariseus? De outro jeito. Então, é só a gente seguir o exemplo de Jesus, né? Sim, porque exatamente, porque são conhecimentos, né, diferentes, né? É só que eu falei a questão de terminologia, né? Assim, a gente percebe que algumas expressões elas são de um determinado nicho ou de um determinado grupo, né? Então, por exemplo, quando eu penso em exortação, eu penso em dentro da comunidade, né? Então, é uma terminologia que a gente usa dentro da comunidade. Agora, quando eu vou para fora da comunidade, eu associo a expressão, a terminologia, evangelização. E o que é evangelização? Evangelização é apontar, é denunciar o pecado, é mostrar o erro, e mostrando que o padrão é
a Bíblia. Né? Então, eu tenho que fazer isso. E a gente faz isso também na exortação. Né? Sim. Se um irmão cometeu um erro, um pecado, eu tenho que dizer para ele, esse ato que você cometeu não condiz com o que a Bíblia fala, trata do nosso comportamento. Né? E a gente tem que fazer isso com as pessoas também, sem sombra de dúvida, porque senão a gente não consegue apresentar Jesus. E aí a gente começa a ver o que está acontecendo nos nossos dias. Gente vindo para a igreja sem... vou falar do ponto de vista humano, né? Porque o coração só Deus conhece. Mas com os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, às vezes até o mesmo linguajar. Se você colocar no YouTube, alguma coisa assim, quando o crente falou palavrão. E aí, eu não sei se é bem isso, mas aparece lá inúmeros palavrões ditos por crentes, por exemplo, do conjunto de louvor, né? Do cara que estava ali do ministério assessorando o pastor. Então, essas coisas que vazam dessas coisas. Então, o cara vem para a igreja, ele acha que ali na igreja, o conjunto que ele está agora tocando aqui, é o mesmo que ele está lá, o que ele estava antes. Então, o que teve mudança? Teve transformação? A transformação, a conversão, ela muda tudo na vida do indivíduo. Muda princípios, muda valores. O que antes eu achava normal, agora eu olho e vejo que é pecado. Eu entendo que é pecado. Porque o Espírito Santo revela. O comportamento, né, pastor, é então, completamente diferente, tem né? Que ter. Tem que ser, né? Se não mudou, o cara antes era de fora da igreja, agora ele veio para a igreja e continua do mesmo jeito, não teve conversão, irmãos. Desculpa. Eu não sou Deus para olhar o coração, mas eu consigo ver a atitude, a fala. Né? Não condiz com... Não condiz. O cara é convertido e começa a publicar um monte de coisa na internet. Aquelas fotos, né? Já viu aquelas fotos, gente, assim? Vestido curto. Então, assim, não estou entrando no mérito se é cristão ou não, se está convertido, não. Mas tem que falar, minha irmã, muda isso aí. Toca, não faz isso. Né? Eu estou falando de mulher, da roupa da mulher, algumas coisas assim. Homem é aqueles palavrão, aquelas coisas. Então, reflete o quê? Na exortação nós somos corrigidos. Essa é a ideia da exortação. E quem deve exortar? A Bíblia fala, todo mundo deve exortar. Você que está do lado falou, meu irmão, para com isso aí, não faz isso não. Às vezes uma palavrinha assim no pé do ouvido, né? De uma pessoa. O que você fez está errado, cara, não faz mais isso não. Já resolve. Você que está do lado, você que tem acesso. Quem que fala do desodorante vencido para uma pessoa? Quem fala do mau hálito de alguém? Só o amigo, quem está perto, não é verdade? Você passa do lado de alguém e fala assim... E às vezes até empresta desodorante, né, pastor? Fala, não fala nada, né? Ele não fala nada. Às vezes a gente passa do lado de alguém e aquela situação, o amigo vem e fala, não, cara... Não dá. Não dá. Então, a exortação, ela tem que ser primeiro dos que estão bem ao nosso redor. Marcelo, eu acho que já tocou o 7º sinal. O 7º sinal? Já tocou, a 7ª trombeta, ela tocou. Já tomou. Então, a exortação é bem quem está do lado e quem chega até a liderança da igreja. A liderança da igreja. Tem que ser uma prática. E não é, né, pastor, para deixar, não é somente a liderança da igreja. Não todos nós cristãos. Né? Todo mundo que faz parte da comunidade, todo mundo faz parte da igreja, do corpo de Cristo, né? Do corpo que tem que... Essa exortação. Tem que falar. Pastor, o senhor ora para finalizar, por favor? Eu oro e só dizer, o Marcelo perguntou logo no começo lá, o que é mais fácil? Exortar ou ser exortado? Eu falei que mais fácil era exortar, né? Porque pressupõe que eu estou certo, né?
Sim. Mas tem que ser uma prática nossa, exortar o outro e receber exortação. Eu não posso receber uma exortação, achar que aquilo é uma ofensa, que é uma briga, eu não posso receber dessa maneira. Eu tenho que ter essa conduta, a gente tem que ter esse hábito, e a gente não tem. Então a gente precisa mudar isso também. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nesta tua casa, obrigado porque cada classe dos jovens, adolescentes, crianças, todos tivemos essa oportunidade de meditarmos na tua palavra. Que aquilo que estudamos, conversamos, ó Deus, se transforme em mudança de comportamento, em prática, em cada um de nós. Eu oro, ó Deus, agradecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.